Por que você vai ficar horas e horas conferindo as notícias se aqui mesmo você acaba sabendo de tudo no intervalo de tempo simplesmente muito curto? Aqui no canal, você que ama o futebol, sabe as principais notícias num tempo de piscar de mágica. E é óbvio que assim, você fica informado sobre tudo que tá acontecendo sobre o esporte mais popular do planeta. Contra fatos não há argumentos, futebol move mundos e as notícias também movem o homem. E querem saber o quanto antes as novidades do que vem por aí. É claro que para você ver tudo isso, se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe junto comigo o passo a passo e mais um dia muito corrido da janela de transferências, que apesar de fechada, logo vai abrir e muitas coisas vão parar nesse clarão. Se liga. Fabrício Romano confirmou, então tá falado. Inter Miami toma nova decisão sobre Luis Suárez em 2024, que agitou a torcida do Grêmio nas redes sociais. Apesar da curta esperança da torcida, o Luisito Suárez já preparou a saída do Grêmio. Sua despedida na arena foi com certeza com o jogo contra o Vasco, em que ele fez até uma grande atuação marcando gol e sendo peça importante desse Grêmio, que vai voltar a disputar a Libertadores, após ter caído em 2021 e ter disputado a segunda divisão em 2022. Foi um 23 fantástico, em que a equipe do Renato Gaúcho conseguiu uma vaga que ninguém acreditava. E de acordo com informações do jornalista Fabrício Romano, o Inter Miami dos Estados Unidos deseja concluir a contratação do atacante nas próximas semanas. O contrato do Suárez com o Grêmio termina no fim do mês. Assim, o centroavante ficará muito livre para assinar com qualquer clube de forma gratuita e deve rumar à MLS. E se eu tô falando em clube de forma gratuita, se eu tô falando em ir pro clube que ele quiser, e se eu tô falando acima de tudo de Suárez, você já sabe onde vai parar. Isso vai parar em Messi. Exatamente. O Inter Miami está interessado na contratação de Luisito Suárez para ir aos playoffs da Liga Americana na próxima temporada, além de organizar a reedição do ataque com Lionel Messi. A dupla que fez sucesso no Barcelona pode voltar a compartilhar o gramado novamente caso a transferência do camisa 9 ao time dos Estados Unidos realmente se concretize. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, já se despediu do Suárez, deu um DVD seu jogando bola pra ele, claro que na descontração, e depois falando sério, falou: "É uma tristeza muito grande pra todo mundo. Ele chegou no início do ano e tem ajudado demais. O torcedor se encantou com ele. É um profissional extraordinário, dentro e fora de campo. Quer jogar todos os jogos e não se machuca. Nós vamos sentir sua falta, com certeza. Vai ficar esse vácuo o ano que vem pra posição, porque não é fácil encontrar um jogador do talento e da capacidade dele. Era muito difícil ele permanecer", declarou Renato. Suárez se despede contra o Fluminense e assim provavelmente vai continuar na distribuição do seu futebol fantástico, jogando mesmo pelas cores rosa e preta. De fato, pela sua idade e pelo vínculo que vai ter com o Inter Miami, podemos dizer que em relação a futebol de alto nível, o Suárez realmente está aposentado. Essa notícia interessa ao Flamengo. O River Plate não vai facilitar uma possível saída do meio-campista Nico de la Cruz, mesmo após o atleta ter comunicado a decisão de ser negociado ao final da atual temporada. De acordo com informações da TNT Sports Argentina, o River só aceitará a saída do uruguaio mediante o pagamento integral da multa rescisória, que atualmente é de 16 milhões de dólares, cerca de 79 milhões de reais. A decisão frustra os planos do Flamengo, que contava com a vontade do jogador como um trunfo pela contratação, desejada desde o começo da atual temporada. O De La Cruz está desde 2017 e é um dos principais destaques da equipe. Nico De La Cruz fez uma excelente atuação contra a própria seleção brasileira e seu grande porte técnico chamou a atenção dos mandatários do Flamengo, Rodolfo Landim e Marcos Braz, diretor de futebol. Mas a real é que a possibilidade dele realmente ir pro solo rubro-negro se torna cada vez mais distante com o decorrer e o andamento da temporada. Você lembra dele? David De Gea pode retornar à Premier League. O goleiro está sem clube desde que deixou o Manchester United no meio do ano e agora pode virar um reforço do Newcastle. A informação é do jornal britânico Daily Mail. Aos 33 anos, o De Gea é visto pelo Newcastle como uma boa opção para substituir o goleiro Nick Pope. O titular dos Magpies sofreu uma lesão no ombro no último final de semana e deverá desfalcar a equipe inglesa por 5 meses. A experiência de De Gea e a possibilidade de acerto sem custos colocam o espanhol como um favorito a ir para o St. James Park. Apesar de estar sem clube, o espanhol segue realizando treinos para tentar manter a forma e estaria disposto a conversar com o Newcastle. Em caso de acerto, o Newcastle seria o segundo clube inglês da carreira de De Gea. Revelado pelo Atlético de Madrid, ele defendeu o Manchester United por 12 temporadas. Jornalista renomado crava que Abel Ferreira está fora do Palmeiras, de saída. De acordo com o canal argentino TIC Sports, Abel Ferreira deve anunciar a saída do Palmeiras após o Campeonato Brasileiro. Perto de conquistar mais um título pelo Palmeiras, o Abel estaria de saída do Verdão após uma passagem ultra vitoriosa. De acordo com o jornalista especializado em transferências do futebol César Luiz Melo, do canal argentino TIC Sports, o treinador irá tomar a decisão e anunciá-la após o Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira já teria até um acordo verbal para ser o novo treinador do Al Sadd, do Catar, com um contrato de 2 anos, faltando apenas a assinatura do português para firmar o negócio. No clube Qatari, Abel deve ter o maior salário do mundo entre os treinadores. O técnico
de 44 anos pode sair por cima do Palmeiras, estando próximo de chegar à marca de 9 títulos pelo clube alviverde e se firmar como o segundo treinador com mais troféus pelo clube paulista, atrás apenas do Brandão com 10. Praticamente para muitos é o maior nome da história do Palmeiras na história recente, pelos títulos que conquistou, pela liderança que impôs, pelo lema cabeça fria, coração quente e tudo que conseguiu de legado pro Verdão. A saída dele se torna muito óbvia, muito em relação ao discurso do próprio Abel, quando já tinha falado que estava de saco cheio das cobranças incessantes e do intermitente calendário do futebol brasileiro, que simplesmente vem deixado ele muito estressado e, segundo ele, até adquirido mais cabelos brancos. A maneira pela qual alguns protestos referentes a ele e a própria Leila Pereira aconteceram, ele foi criando de certa forma uma aversão a continuar no futebol brasileiro, mas ele sabe muito bem que tem seu nome marcado na história do clube alviverde. Existe um Palmeiras antes do Abel e um Palmeiras depois, com um legado completamente diferente. Ele entrega o Palmeiras com 3 Libertadores, já que quando chegou, o clube alviverde tinha uma. É um profissional que recebe críticas às vezes pelo modo ríspido como às vezes age dentro de campo, mas a real é que ele provou que é muito focado e destemido e vai fazer falta para os palmeirenses. E com certeza não para quem é rival, para muitos é até sinal de alívio. Temos uma nova SAF no futebol brasileiro, de um time que estava adormecido e agora pode voltar a ficar feliz. O Paraná Clube teve a SAF aprovada por 430 milhões de reais. O investimento milionário será feito no clube ao longo de 10 anos. O Conselho Deliberativo do Paraná Clube aprovou na segunda-feira, por uma maioria absurda de votos, a proposta de um grupo de investidores para que o time se torne uma sociedade anônima do futebol. Com isso, o clube paranaense deve receber um investimento de aproximadamente 450 milhões, em torno de 430 a 440. Cerca de 65 milhões de reais devem ser investidos nas categorias de base e 40 milhões na infraestrutura do estádio Dorival Brito. Marcelo Campos Pinto, ex-diretor de esporte da Globo e dono da empresa Sportsville, apresentou a proposta do investimento milionário. Na última sexta-feira 2, o Conselho Consultivo do Paraná Clube havia dado o parecer favorável para a proposta e que o Paraná enfim consiga voltar ao cenário grande do futebol nacional. Sentimos falta de um clube tão simpático e principalmente a torcida apaixonada que acabou vendo o clube ficar na masmorra do futebol brasileiro. Em 2018 os caras estavam na Série A e do nada uma queda abrupta fez o Paraná se distanciar de tudo. Mas a real é que estão de volta e espero que... Mas a real é que agora o cenário é de esperança. Fluminense, Internacional e Corinthians estão interessados na contratação de Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro. O jogador de 26 anos pertence não ao Cruzeiro, mas à Tombense e está emprestado ao Cabuloso até o final de 2023. Se o Cruzeiro se salvou de verdade do rebaixamento, muito deve-se a Bruno Rodrigues. Destaque do Cruzeiro na temporada de 2023, o Bruno está na mira de outros gigantes brasileiros. O Flu, o Inter e o Timão, além de times do exterior, querem a contratação do atacante a todo custo para a próxima temporada. Segundo informações do jornalista Caio Blô, do Trivela, o técnico Fernando Diniz gosta muito do futebol do jogador e já o elogiou em debates internos. Bruno Rodrigues pertence à equipe da Tombense, como eu falei, e está emprestado ao Cabuloso até o fim do ano. O atacante ganhou notoriedade quando atuava pela Ponte Preta em 2020, somando 47 jogos, 11 gols e 11 assistências. Desde então passou por São Paulo e Famalicão de Portugal, com temporadas de menos destaque. Com propostas iminentes, Vojvoda não garante permanência no Fortaleza. O treinador argentino de 48 anos está no Leão desde a temporada de 2021. Apesar do contrato com Fortal até o final de 2024, Vojvoda não garantiu permanência. Após a vitória contra o Goiás na Arena Castelão, o treinador argentino falou sobre o seu contrato e o peso da família nas decisões. Tenho 1 ano a mais de contrato, minha cabeça até hoje, e como deve acontecer até quarta, está somente no Fortaleza. Não vou esconder a realidade, há algumas propostas que posso chegar e receber, mas nesse momento eu falei, eu tenho um contrato com Fortaleza, gosto de respeitar os contratos, necessito de um tempo para descansar e para planejar. Me reuni com o presidente, isso é o que necessita pro Fortaleza pro próximo ano, falamos sobre o que necessita pro Fortaleza, e a partir daí, dessa conversa, necessito desse tempo para planejar. Planejo com minha família, ano passado aconteceu algo similar, tivemos propostas, mas sentei com minha família e decidimos pelo contrato de 2 anos. Falei com a diretoria o que Vojvoda necessita e o que ele precisa. Estamos perto da maioria das coisas, mas também necessita um planejamento pessoal também, completou o treinador. A Conmebol anunciou nesta segunda-feira 4 as sedes da Copa América 2024, que será realizada nos Estados Unidos. O torneio será disputado em 14 estádios diferentes, em 13 cidades espalhadas pelo país norte-americano. A estreia da seleção brasileira está marcada para o dia 21 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. O SoFi Stadium é um estádio de futebol americano que serve como casa para o Los Angeles Rams e o Los Angeles Chargers na NFL. A segunda partida do Brasil acontecerá no dia 28 de junho, no Allegiant Stadium, que é a casa dos Las Vegas Raiders, em Las Vegas. A última partida da fase de grupos acontece no Levi's Stadium, em Santa Clara, também na Califórnia. A amarelinha jogará no dia 2 de julho e os adversários ainda serão definidos por sorteio. As quartas de final da Copa América 2024 serão entre os dias 4 a 6 de julho, as semifinais nos dias 9 a 10 em Charlotte e New Jersey. A disputa pelo terceiro lugar será no dia 13 de julho e a final está marcada para o dia seguinte no Hard Rock Stadium, em Miami.
Bellingham, é ele, o iluminado. Jude Bellingham definiu o responsável pelo seu sucesso imediato no Real Madrid. Em declaração concedida ao jornal Tuttosport, logo antes de receber o prêmio Golden Boy 2023, o jovem meia inglês celebrou o início avassalador no clube merengue e creditou os méritos ao técnico Carlo Ancelotti. Segundo o jogador, as instruções táticas e a liberdade oferecida pelo estilo de jogo do treinador têm sido fundamentais ao longo do processo de adaptação do craque. Coloquei meu esforço e compromisso ferozmente para superar com trabalho, mas o crédito vai para o Mr. Ancelotti, que encontrou a posição adequada para mim e me deu mais liberdade em campo. Assim, agora eu vou, disse Jude Bellingham, a sensação da atual temporada. Vencedor do Golden Boy 2023 com 97% dos votos, o Bellingham ressaltou a importância do esforço para ser um bom jogador desde o início da trajetória como atleta de base. Além disso, destacou que pretende ajudar o Real Madrid cada vez mais dia após dia. Meu segredo é a responsabilidade desde criança nas categorias de base. Eu amo muito isso, quero melhorar a cada dia e ajudar o Real Madrid. Meu foco é esse, declarou. Comentaristas falam sobre números de Haaland. Cristiano Ronaldo deve estar apavorado. Correspondentes da TNT Sports Brasil exaltam o atacante do Manchester City na Champions League e comentam sobre possibilidades do norueguês ultrapassar o português na artilharia da competição. Erling Haaland vem conseguindo uma média absurda na Liga dos Campeões. Ele é um jovem com 40 gols na Champions. Quando que a gente imaginaria que um cara com essa idade conseguiria tanto destaque? E principalmente o cara não parece mudar. Vez ou outra perde um gol inacreditável, vez ou outra acontece algo, mas ele sempre mantém a constância durante os jogos. Ter um jogador com esse quilate e esse patamar nos dá uma grande esperança do que será o futebol daqui pra frente. Erling Braut Haaland, norueguês, nasceu em 21 de julho de 2000, ou seja, o cara tem 23 anos e já tem todo esse destaque. Manchester United define o valor de Sancho e Van de Beek em cerca de 30 milhões de euros. Dupla interessa a Juventus e valor é menor do que o investimento dos Red Devils pelo meia holandês. As expectativas eram imensas para Jadon Sancho, mas a real é que não vem se correspondendo. O ano de 2023 está acabando e os times europeus podem ter muitas mudanças na janela, principalmente na janela de transferências de janeiro. Uma delas pode ser a saída do Sancho e também de Donny Van de Beek do Manchester United, com o destino podendo ser a Juventus. Segundo a imprensa inglesa, os Red Devils querem cerca de 30,3 milhões de euros, cerca de 161,4 milhões pelo pacote com os dois atletas. O valor é menor do que o investimento que o United fez pelo holandês Van de Beek. O meia holandês foi comprado em 2020, vindo do Ajax, por 39 milhões de euros, 207,8 milhões de reais, mas não rendeu nada do esperado e entrou na lista de transferências. Bomba na Europa, assunto do momento. O Real Madrid realmente tá virando o cachorrinho do Mbappé. Que isso, velho? De novo essa história? Atacante francês ainda é sonho de Florentino Pérez, mas outro goleador entrou nos planos do clube espanhol. O Real está perseguido pelo Girona no Campeonato Espanhol. As duas equipes somam 38 pontos e dividem a liderança da competição. O time da capital leva vantagem pelo saldo de gols, 24-16 respectivamente. No último fim de semana, diante do Granada no Bernabéu, o Real venceu por 2-0, com gols de Brahim Dias e Rodrigo. Enquanto isso, a diretoria madridista pensa na próxima temporada com uma certa ambição. Isso pode refletir nas janelas de transferências. A ideia é anunciar uma grande estrela para o clube europeu. O sonho antigo de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, segue sendo o Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. Porém, com a indefinição do atacante deixar ou não o clube e a capital francesa, outro alvo tinha sido definido. Erling Haaland seria a mais nova cobiça do Pérez. O norueguês tem contrato com o City até junho de 2027 e com um passe avaliado em 180 milhões de euros. E a indefinição sobre o futuro do Mbappé voltou à pauta na imprensa europeia com a aproximação da virada do ano. Segundo o jornal AS da Espanha, o PSG segue interessado em renovar o contrato e o Real Madrid continua de olho. O PSG segue principalmente por conta de um trunfo. Os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem podem motivar Mbappé. O Diário Espanhol cita que a diretoria e o jogador não têm pressa, mas voltarão a negociar a renovação no começo do ano que vem, e o PSG poderia usar a seu favor a intenção de Mbappé de disputar o torneio de futebol das Olimpíadas. O craque já deixou claro que quer ser o líder da seleção francesa na luta pelo título em casa, mas para isso dependeria de uma liberação por parte do clube onde estiver empregado, uma vez que a competição é disputada fora de um período oficial da data FIFA. O PSG poderia prometer a Mbappé, no processo de renovação, a liberação necessária para a disputa dos Jogos Olímpicos. Assim, o jogador, que é nascido na região metropolitana de Paris, poderia entrar para a história como possível medalhista olímpico, caso esteja incluído entre os 3 jogadores acima dos 23 anos na seleção anfitriã. Outro fator que pode pesar para que Mbappé aceite estender seu vínculo com o PSG são as marcas que poderia atingir em seu país natal. Mbappé entrou para a lista dos 10 maiores artilheiros da história do campeonato francês, com 179 gols, e poderia subir em tal ranking. Para se tornar o maior goleador da história do torneio, seriam necessários mais 121 gols, superando os 299
69 de Delio Oni, o que demandaria mais alguns anos na França. Mbappé quase rumou para o Real Madrid no meio de 2022, quando a imprensa espanhola indicou que o jogador tinha um acordo verbal com Florentino. Porém, diante da chance de perder uma de suas principais grandes estrelas, o PSG abriu os cofres e impediu a negociação de graça, oferecendo a renovação de altas cifras para o atacante, que assinou o contrato por 2 anos com opção de extensão por mais um. Para não perder Mbappé de graça no mês de 2024, o clube precisaria chegar a um acordo para renovar o contrato do jogador por pelo menos mais um ano, ou mesmo negociá-lo na janela de transferências do inverno em janeiro na Europa. Assim, o Real Madrid apareceria de novo como possível destino. Desejo pessoal de Florentino Pérez, a contratação de Mbappé foi por algo abaixo com a renovação na época, quando o Real acreditava que conseguiria trazer o atleta sem custo de transferência. A imprensa europeia destacou que Mbappé tinha um acordo verbal com Florentino Pérez, que optou por não assinar nenhum documento para deixar o atleta à vontade. E é assim que Mbappé segue no radar do Real Madrid. Inacreditavelmente, os merengues não arredam o pé do Kylian. Você acha correta essa decisão do Real? Comenta aqui embaixo e me conta não somente sobre essa, mas tudo que eu falei durante todo esse vídeo, que foi bem longo, né? Obrigado por ficar até aqui, tamo junto. Eu sou o Zefut, sempre fica acolhido aqui no canal. Até o próximo vídeo, valeu!